Boa tarde. Bem, já tiraram a minha primeira parte da fala. Eu ia falar ontem, quando eu estava com meu filho nos braços lá na maternidade, eu falei, vou mudar o tema dessa palestra. Faz sentido falar de outra coisa, senão você pegar uma criatura no braço, teu filho. A emoção é tão grande que eu falei, não, eu não vou mudar de última hora, isso não é justo com os organizadores e muito menos com vocês, de ficar aqui 14, 15, 16, 17 minutos falando sobre uma coisa tão pessoal que é o nascimento do meu filho. Talvez não seja tão interessante. Então, eu mantive o título da palestra, foi Preservar as Florestas. O que eu tenho a ver com isso? Vocês, quer dizer, nós que vivemos em grandes cidades, muitos de vocês com certeza vivem em Fortaleza, outras cidades. Quer dizer, nós que vivemos nas grandes cidades, o que nós temos a ver com as florestas que existem tão pouco no nosso ambiente urbano? Lembrando que mais de 80% da população brasileira vive nas cidades hoje. Então, em 60 anos, 55 anos, a gente se transformou de um país rural para um país urbano quando se fala em aspectos de demografia. A floresta. As imagens todas que nós vamos apresentar hoje são todas do semiárido, que tem tudo a ver com o nosso trabalho. A gente trabalha na preservação da caatinga, a caatinga que ocupa 10% do território brasileiro, é uma floresta que se chama de mata seca em alguns lugares, floresta seca, mas essas imagens, vocês podem acreditar, são todas tiradas na caatinga. Estou dizendo isso porque muitas vezes a gente fala, não, lá não tem nada, é feio, não tem diversidade, o solo é pobre, existe muita dificuldade, mas existe uma grande riqueza e com a riqueza muitas oportunidades nesse ambiente. As florestas, ou uma floresta, ela tem um valor muito grande. Quer dizer, essencialmente, quando a gente fala de florestas, a gente fala de riqueza. Uma área dessas preservada, o que ela oferece para nós, também nós que vivemos em cidades, e não só as pessoas que vivem na zona rural. A floresta está cheia de riquezas. Eu podia falar de riquezas intangíveis, do valor espiritual, do valor invisível que as florestas têm em termos de rituais, em termos do que significa espiritualmente. Mas vamos ser muito mais mundanos, falar um pouco do que é o valor utilitário de uma floresta, porque ela tem muito mais valor do que só utilitário. A floresta produz uma série de benefícios, o que nós chamamos de serviços. Serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, são serviços que qualquer floresta, sendo preservada onde ela ainda exista, mais ou menos intacta, mais ou menos em condições de integridade, mesmo não estando 100% preservada, ela nos oferece um conjunto de serviços. Uma das coisas que a gente conhece muito bem, na verdade, é a água. A água é o que mais se fala hoje em dia quando se fala em serviços ambientais. O serviço água, que é produzido graças às florestas, uma discussão muito grande que teve o Brasil recentemente com a questão da discussão do novo Código Florestal, onde se discutiu, quer dizer, um tema onde se reduziria ou não a questão da proteção florestal brasileira, e esse é um tema central nessa discussão. Quer dizer, nós que vivemos em cidades, consumimos água da onde? Da onde vem a água que sai na torneira aqui em Fortaleza? Bem, muita gente nos pergunta, da onde vem a energia elétrica, onde o Brasil, 80% da matriz energética é hidroelétrica, 20% de outras fontes, e as renováveis, como energia solar, energia eólica, está começando a chegar e a despontar. Mas nós, essencialmente, somos um país, e percebemos isso muito bem, depois de 2000, 2001, quando nós tivemos o apagão, quer dizer, sem a fonte de água não produzimos energia, começa a faltar energia, tem que racionar. Então a água é produzida onde existem florestas existem nascentes, onde existem nascentes existe recarga hídrica, e esse fluxo hidrológico existe graças às florestas. Estou citando um elemento, porque que as florestas são tão importantes. Quando a gente pergunta, estamos em Fortaleza, de onde vem a grande quantidade de água que nós consumimos na grande Fortaleza, nos municípios adjacentes? Vem um grande percentual, vem do maciço do Baturité, do sistema, Riachão, Gavião, Pacoti, mas uma grande parte vem do semiárido. O Ceará, quase 90% do seu território é formado pelo semiárido. Os grandes rios cearenses, todos eles nascem na Caatinga, e da Caatinga vem trazendo água para os núcleos urbanos. Se nós não trabalharmos, cuidarmos dessas florestas, nós temos um grande risco de estar rompendo, como nós temos rompido com o desmatamento, com a redução
da cobertura florestal, nós estamos desmatando e secando nascentes. Por onde passa o desmatamento, seca uma nascente. O Rio São Francisco, que é nosso principal rio na nossa região, o Velho Chico, que está morrendo, e hoje existe um projeto tão polêmico de transposição, é importante, mas a discussão de como esse projeto deveria ser levado a cabo não foi discutido suficientemente. Hoje, metade das nascentes do Rio São Francisco já desapareceram. Por quê? Por causa do desmatamento. Então, se é o nosso principal rio da região, é nossa principal fonte de energia elétrica aqui no Nordeste, no sistema de hidrelétricas do Rio São Francisco, o que vai acontecer com o abastecimento de energia, o que vai acontecer com o abastecimento de água para o consumo humano, para o consumo da pecuária, para o consumo da agricultura, para o consumo da indústria. Água é um elemento essencial, não só à vida, mas a todos os processos econômicos. Se não tem água, não tem desenvolvimento. Água é um elemento que está extremamente escasso. Hoje no planeta, nesse momento, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. A seca desse ano, triste cenário que nós estamos vendo, mais uma vez coloca esse grande desafio. Nós estamos falando de água acessível a todos os processos para a manutenção da vida do homem. Nós estamos rompendo essa teia que é tão frágil, tão sensível, e nós precisamos construir alternativas, quer dizer, construir um caminho onde o crescimento, o desenvolvimento econômico avance com a possibilidade de se ter a manutenção da água, a manutenção de garantir o microclima. Se não tem florestas, a gente não atrai chuvas. Se a gente não atrai chuvas, a gente não tem a recarga das nascentes, o abastecimento está comprometido. Então nós temos uma série de elementos que estão ligados à floresta e à proteção florestal. Estou falando das florestas que ainda existem no mundo. Hoje no mundo, 50% da cobertura florestal ainda existe. Em vez de a gente ficar aqui, agora faltam 11 minutos, falando sobre tudo que a gente já perdeu, vamos falar dos 50% que ainda existem. Isso que nos interessa. O que existe de reservas florestais no planeta, como vamos utilizá-las no futuro, de que forma vamos nos beneficiar, preservando elas. Esse é a grande questão para quem se preocupa e quem trabalha com sustentabilidade, na questão do abastecimento de água, na questão da questão do microclima, do combate à erosão, da questão do controle de pragas. Eu podia estar listando 30, 40 benefícios que a floresta traz. A mesma floresta trazendo múltiplos benefícios para a sociedade. Na construção desse novo modelo, a gente tem, na verdade, acelerei demais, temos muitos desafios. Desafio aí o Tatu Bola, um amigo nosso, o Tatu Bola é da Caatinga. Inclusive esse animal foi lançado esse ano para ser mascote da Copa do Mundo. Nossa instituição fez isso e em setembro, se der tudo certo, ele vai ser anunciado. É um tatu, mas o que tem isso a ver? É o tatu que vira bola, tatu, tem tudo a ver com a Copa do Mundo, mas esses caras estão querendo levar carona com a Copa do Mundo, não é nada disso. A gente quer que em grandes eventos, como por exemplo a Copa do Mundo, as questões ambientais sejam discutidas também. São eventos que passam e ficam os estádios, fica a mobilidade urbana, male, mas o que fica como legado para o país, que é o Brasil, é o país da mega biodiversidade. A gente se orgulha disso? Muito pouco. A gente faz alguma coisa para merecer esse título? Talvez muito pouco também. Se é o país da mega diversidade, é o país da mega responsabilidade ambiental. Estamos aí diante de um evento, da Rio Mais 20, a partir, já está acontecendo o evento, na semana que vem vai aquecer mais ainda a discussão, na semana final do evento, o que nós vamos avançar em relação ao planeta. Mas eu estava falando do Tatu Bola. O Tatu Bola, na verdade, essa espécie, ela é exclusivamente brasileira, só ocorre na Caatinga, no Cerrado. Então é uma riqueza nossa, é um animal que durante muitos e muitos milhares de anos desenvolveu a capacidade de se transformar em bola, hermeticamente. Vou voltar aqui, pronto. Depois vai ter outra imagem, ele se transforma 100%, o que eu quero dizer com isso? Ele tem a capacidade, na verdade, ao longo de milhares e milhares de anos, cuidado, ele não cava buraco. Aí me perguntaram outro dia, mas todo tatu cava buraco, cava cemitério, tem toda essa lenda, não, come carniça, o tatu bola não. É a única espécie, quer dizer, tem o irmão dele que é de outra espécie, mas o tatu-bola, que são duas espécies que ocorrem no Brasil, essa ocorre na Caatinga e no Cerrado,
O tatu-bola, na verdade, ele consegue virar bola porque ele não tem a capacidade de cavar buraco. Pô, se eu não consigo cavar buraco para fugir dos meus predadores, eu vou ficar paradinho, quieto ali. Passa a onça, passa a raposa, passa o gato do mato, fuça, empurra, não acontece nada, isso aqui é chato, vou embora, ele se desenrola e vai embora. Então, os desafios são que a gente tem a capacidade de evoluir nos nossos processos e tratar as florestas como elas merecem. Estamos diante de desafios. O aquecimento global ligado à floresta é o tema talvez mais fácil de se colocar. A gente fala muito que com a destruição das florestas nós estamos emitindo aquele carbono que está estocado. O carbono ele está preso naquelas florestas. Quando a gente desmata e queima, que é corriqueiro aqui no Brasil, em outros países, muitos países também, nós estamos liberando aquele CO2 que está como se fosse estocado naquela mata. Se a mata permanece viva, aquele CO2 não é liberado e não contribui para o aquecimento global. Quanto mais CO2 é emitido pela indústria, pela queima das florestas, maior é o risco das florestas queimarem no futuro. Então você tem aquilo que a gente chama do feedback perverso. Quanto mais a gente agride, maior é o prejuízo que a gente está acarretando. Então quanto mais a gente desmata e emite o gás carbônico que está nas florestas, mais calor nós vamos ter no planeta e mais suscetível as florestas que ainda existem vão estar aos incêndios florestais por causa dos períodos de seca e o desequilíbrio do clima, e mais vão estar queimando também. Temos a questão da escassez de água que eu já falei, temos a questão do lixo, temos a questão da energia. Todos esses temas estão intimamente relacionados. E a gente relaciona no nosso trabalho todos eles à floresta e à proteção florestal. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de ter a possibilidade de desenvolver áreas, como são as áreas protegidas, áreas que são de extrema importância. Porque a gente sempre fala, pô, o ser humano ele tem aquela visão, vamos desenvolver. Você chega numa fazenda, chega numa propriedade, tem que desmatar tudo. Se você não desmatar, o cara que não desmata é preguiçoso, ele não sabe cuidar da terra, tem que desmatar tudo para que a gente possa ver que aqui chegou o progresso, aqui nós evoluímos. Nós temos, na verdade, que buscar o caminho do meio. Você fala, não, o cara é xiita, o cara é ecoxiita de um lado, outro cara é desenvolvimentista. Não, a gente tem que achar a gente é inteligente o suficiente, nós, raça humana, para achar o caminho do meio. O que precisamos preservar para assegurar que nós possamos ter um futuro? Eu vou ser sincero, esse tema me é muito mais próximo desde ontem, quando eu penso o que nós vamos deixar para o futuro no nosso planeta. Não só para os nossos filhos, netos, mas para os nossos vizinhos e filhos dos vizinhos também. E aí, na verdade, o tema, a provocação é o e eu com isso. Quer dizer, eu tenho muito a ver, pouco a ver. O que eu tenho? Eu falei que ia apresentar, falei a verdade, está aparecendo. Aí é o tatu fazendo toda a sua progressão, toda a sua estratégia, como ele começa aqui, né? Ele começa aqui e ele acaba assim e fica imobilizado. Aí já me perguntaram, mas quando ele começa a virar a bola, ele sai rolando e aí foge dos inimigos. Assim não tem nada disso, ele fica bem parado no mesmo lugar. Mas isso aqui mostra um pouco criatividade. O ser humano é criativo, o ser humano tem tecnologia, o ser humano tem conhecimento. Você aliar conhecimento, aliar tecnologia disponível, aliar a perseverança, é muito difícil a gente não encontrar caminhos. E os caminhos são muitos, e os caminhos passam por essa capacidade que é simbolizada aí pela caatinga. A gente tem uma imagem, duas imagens do mesmo lugar, uma no inverno, que a gente chama o inverno período chuvoso, a outra no inverno no período seco. É a capacidade de renovação, a capacidade de reinventar, a capacidade de transformar. Essa capacidade nós temos e nós temos que usar dessa capacidade. Tudo que a gente faz acontece em ciclos. Essa é uma regra básica da ecologia, quer dizer, não se tira, não se põe nada. Tudo que existe no nosso globo é permanente. A gente falou da água, não existe 1 metro cúbico de água a mais. Toda a água que existe no planeta é a mesma há 5 bilhões de anos. Como é que pode? Nós estamos há 5 bilhões de anos, mais ou menos 4,7, 5 bilhões de anos. Na verdade, a idade do planeta Terra é a mesma água.
A grande diferença é como a gente trabalha esse elemento que é tão essencial como a gente viu. Então, a vida funciona em ciclos, a nossa vida funciona em ciclos, a gente nasce, cresce e morre, vem os nossos descendentes, fazem a história deles, e isso acontece ciclicamente, permanentemente. A gente pode mudar, querer mudar um monte de regras, mas a gente não vai conseguir fugir dessa regra. A gente nasce, cresce e morre, o processo todo é cíclico. Sabendo disso, nós... Fala-se muito, o pessoal trabalha, não, mas o que vocês querem atingir? Vocês trabalham com o meio ambiente, o pessoal é utópico, é sonhador, viaja na maionese, é uma coisa, é uma ilusão. Não, nós estamos atrelando tecnologias disponíveis, conhecimento acessível, aonde é preciso. Quer dizer, como você mobiliza a sociedade para a preservação florestal, que é o nosso objetivo. E a gente fala, não, mas o pessoal fala, o que é esse negócio de inconsciente coletivo? Inconsciente coletivo eu não sei, porque... é coletivo, mas é inconsciente, quer dizer, não é um processo consciente. Aonde ele está? Está no coletivo. Essa sala faz parte de um coletivo. Nós somos um coletivo completo aqui, fazemos parte de um outro coletivo, como se a gente fosse um tijolinho. O inconsciente coletivo, quando é que a gente vai entornar o copo? A gente não sabe. Mas é com 50% mais um habitante do planeta Terra, a gente vai mudar a nossa consciência e vai tratar dos nossos recursos naturais de forma mais racional, de forma mais inteligente? Não, não é 50 mais 1, isso aí não é uma regra matemática simples. O inconsciente coletivo é um número mágico que a gente não tem conhecimento, mas chega-se esse número de transformação das pessoas que começam a mudar suas atitudes, sua forma de ver o mundo, sua forma de ver o meio ambiente, e essa transformação é irreversível. É esse ponto de irreversibilidade que a gente busca quando a gente trabalha nas questões ambientais. A mobilização, quer dizer, mobilizar um coletivo, mobilizar as pessoas a acreditar no que você acredita, não. Elas acreditarem em alguma coisa, é o primeiro passo. O cara tem que acreditar em alguma coisa. Eu acredito em alguma coisa de verdade. E o que eu faço para aquilo que eu acredito se tornar realidade? Aí depende de uma dedicação, aquilo que a gente falou da perseverança, você tem que ter afinco, tem que ir atrás do teu sonho, tem que realizar. A mobilização é fazer as pessoas entenderem que elas podem, na verdade, buscar os seus sonhos e ir atrás do que elas acreditam. O futuro é uma estrada que aqui tem pouca gente, essa estrada está vazia, mas o futuro é uma estrada que a gente constrói, mas não é no futuro, a gente constrói hoje. Nós vamos estar na Rio Mais 20, na Rio Mais 20 vai se falar do que não fizemos em 20 anos passados. Mas isso deveria ser diferente, do que nós mudamos hoje para que daqui a 20 anos a gente possa viver num planeta diferente. Obrigado.